tem coisas nesse país que, se a gente não se indignar, se a gente achar comum, se a gente achar normal, é o que eu digo, vai tudo continuar igual, gente. Dá uma mudada para cá, para lá, entendeu? Joga um perfume aqui para o cheiro não ficar muito ruim, etc. Mas, na prática, continua tudo igual. As 3 CPIs que o Lira quer fazer, a primeira delas, sabe sobre o que é? Sobre MST. Sobre MST. Isso não é CPI. Isso é encomenda do agronegócio. Isso é encomenda do agronegócio. Agora, eu digo o seguinte, o agronegócio chega... Não é o agronegócio todo, não sei o quê. Vocês não falam MST como se fosse o MST todo? Quando um cara chega ali, 2 milhões de pessoas no movimento, um cara faz, é o MST. Então, deixa eu falar agronegócio agora também. O agronegócio chega e faz um mega esquema, uma mega operação para fraudar as eleições. Para fraudar as eleições. A gente está vendo os financiadores do golpe, que foi tentado no dia 8. A gente está vendo o que desde lá de trás, em frente aos quartéis, quem é que estava bancando. Sempre vem turma do agronegócio. Sempre vem turma do agronegócio. E isso a gente vai tocando. De repente, vem um recadinho deles, é o seguinte, vamos pressionar o MST. Por quê? Porque nesse governo a gente tem medo que eles consigam finalmente ser ouvidos pelo país e mostrem como é a questão no campo. Eles mostrem como as terras são griladas, como várias fazendas são desmatadoras, usam trabalho escravo. Não pode deixar o MST aparecer. Aí eu faço uma pergunta. Há um tempo atrás, o presidente do maior banco de investimento do Brasil vazou um áudio dele e ele falava no áudio que o presidente do Banco Central liga para ele para perguntar qual a taxa de juros tem que praticar. Ele disse da proximidade dele com o Lira. Ele disse que a autonomia do Banco Central foi votada depois que ele convenceu os ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso a gente não investiga? Claro que não. Por que vai investigar? Por que não tem uma CPI da Faria Lima? Por que não tem uma CPI da Faria Lima? Para a gente descobrir a influência que tem a Faria Lima? Quantas leis será que não são votadas, que saem prontas da Faria Lima? Qual a estrutura que tem da Faria Lima em relação ao Banco Central, a outros ministérios que a gente viu aqui? Se tem banco contratando um monte de ex-ministro, será que isso tem alguma influência? Não estou falando que tem nem que não tem, mas não é uma coisa para ser investigada. Por que nunca se toca nisso? Então, eu acho uma vergonha o Arthur Lira, que é o que eu estou dizendo desde o começo. Vocês vão confiar no Arthur Lira? Não vai ter uma alegria na vida de vocês. Arthur Lira é para se enfrentar, não é para se confiar. Então, um absurdo o cara propor, garotinho de recado, funcionáriozinho de meia tigela do agronegócio, propor uma CPI do MSTA. Valha-me Deus, tanta coisa para investigar nesse país sério, que rouba bilhões, entendeu? Que sequestra o futuro desse país, e agora vai ficar investigando CPI de MST para poder, fazer confusão e ninguém vê o que tem que ver de verdade? Pelo amor de Deus. Desculpa, Cris. Quando eu vi essa notícia das CPIs aqui, é de revoltar. Você disse tudo com relação a essa CPI do MST. Gente, CPI é um instrumento do Congresso para que os parlamentares investiguem quando as instituições de investigação não cumprem o seu papel. Né? É para isso que existe CPI. E assuntos que estão sendo investigados pelas instituições responsáveis por eles, não tem por que você criar a CPI. É bem o caso da CPI agora do 8 de janeiro. Né? A mesma coisa essa do MST. Não vou me estender, porque acho que o Edu falou muito bem. Agora, Lira, né? Perfeito, Edu. Lira para ser combatido e enfrentado. Lira é um inimigo da democracia. Isso. Lira faz política na base da chantagem e da pilhagem do dinheiro público. Né? Agora, essa CPI do 8 de janeiro, claro, caiu no colo do Lira, porque é tudo que ele quer, que o epicentro da crise política esteja no Congresso, para que ele possa, então, usar desses instrumentos que ele conhece muito bem, né, que é o principal deles, a chantagem,
para tentar aumentar o seu poder ainda mais. Ele perdeu poder quando o STF declarou o orçamento secreto inconstitucional e agora ele busca outros instrumentos para recuperar e até ampliar esse poder e se fortalecer ainda mais. No caso da CPI, ele vai fazer isso, porque é claro que o governo, para ter maioria, ter votos que impeçam que essa CPI vire um palco para a extrema-direita propagar o seu discurso de ódio, é claro que o governo vai precisar se articular com Lira, com o bloco parlamentar que ele influencia. Obviamente, isso aumenta o poder de Lira, aumenta o poder de chantagem de Lira. Isso é péssimo para a democracia, mas é o quadro que nós temos.